Esquizofrenóias no Ar, ele que é uma pessoa que eu sou fã, e eu tenho um problema, eu erro o nome dele todas as vezes, mas eu anotei e espero entender a minha letra. É Michel Alcoforado. Acertou. Aí. Porque eu anotei isso, porque na minha você fala cabeça o quê? chamava Alcochofrado. Mas isso é normal, isso é normal. Eu escuto álcool furado. Quando eu era da escola, as brincadeiras, óbvio, eram das mais estapafúrdias. Era o cu furado. Nossa. Isso acontece, mas fica tranquila, você acertou, viu? Alcoforado. Alcoforado é da onde? Você sabe... É inventado? Você sabe que tem que ter um DNA de estirpe pra saber muito bem de onde saiu, sabe? Onde vovô saiu, onde vovó saiu, sabe? Essa gente que ostenta passaporte Sei. andando pelas ruas de São Paulo. Sei. Eu não sou desse tipo. Mas o que reza a lenda é que eram mouros que estavam em Portugal e foram expulsos ali pelo século XVI e parte deles vieram para o Brasil. E aí foram para o Nordeste, Recife tem muito alcoforado. E, em geral, todos os alcoforados que tem aí pelo Brasil saíram dessa célula do Recife. Então tem mais ou menos 2 ou 3 gerações que a gente está se espalhando aí pelo país. Alcoforados no Brasil. Você tava nessa comunidade do Orkut? Eu não tava, porque eu acho que não tinha suficiente para montar. Não tinha. É raro. Outra coisa que eu anotei aqui como prioridade, 3 coisas. Primeiro, eu amo a sua musicalidade. Tem uma coisa, eu gosto de pessoas que me prendam. Você me prende porque você tem uma cadência. Isso foi elaborado? É da sua própria cabeça? Eu acho que foi elaborado. E foi elaborado como? Eu entrei na rádio. Eu tenho uma coluna, né, terças e quintas na CBN, e falo às 3 horas da tarde. São 15 minutos de Boa Tarde, Michel Alcoforado, com Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Boa tarde, Michel Alcoforado, vai! Então eu sinto sempre que eu tô pulando assim no abismo, Desenho sabe? livre. Desenho livre. E qual é o drama? O drama é que eu fui entendendo que na rádio a gente precisa ter articulação. E a rádio, mesmo quando é uma rádio de notícia, você precisa transformar a sua voz numa música. Porque as pessoas, elas têm que entrar pelo conteúdo, mas elas têm que ir dançando com você. Então, do mesmo modo que texto tem que ter ritmo, eu entendi que rádio precisava ter ritmo também. E aí é óbvio que não foi assim, vou inventar agora qual é o meu ritmo de fala. Mas eu fui vendo quando é que eu ia bem, quando é que eu não ia, como é que eu falava. E aí eu ganhei essa musicalidade. Mas é rádio. Eu tenho certeza que é rádio. Mas essa musicalidade você levou pra tua vida? Você falou, bom dia, não, pessoal. Claro que não. Vamos aqui, a manteiga. Não, Amanda, tem um negócio que é muito importante, que eu acho que foi a principal coisa que eu ganhei também, quando comecei a ser mais conhecido, que tem uma dinâmica do personagem, né? A gente não pode esquecer disso. É muito importante não esquecer disso. Porque eu sempre fico muito preocupado com quem já nasceu na internet e começou a fazer vídeos em casa sobre a própria dinâmica. E as pessoas começam a gostar muito daquilo, que a pessoa pública tá colada na pessoa que você é. Eu tenho muito medo disso. Porque quando você sofre hate, isso te atinge pessoalmente. E eu, quando eu sofro hate, não me atinge pessoalmente. Porque eu entendo que é o personagem. E o personagem tem falhas também. Então, olha que doido. Quando eu escrevia no UOL, eu tive 6 anos de coluna no UOL. E aí tinha um cidadão... Só tem marca, né? Você pode ter 20 mil elogios. Só esse cidadão... Ele entrava todos os dias na minha coluna para dizer o seguinte: estudou tanto e só fala merda. Eu morria de rir. Você ria? Eu morria de rir. Que bem resolvido. Eu achava muito engraçado. Eu achava muito engraçado por conta disso, assim. Putz, tá bom, não sou eu. Não sou eu. É óbvio que... O que eu tô querendo dizer com isso? Não é que a pessoa que tá aqui quando liga a câmera é uma outra pessoa. Mas o que eu quero dizer Eu sou outra pessoa, porque eu sou desanimada. Aqui eu tenho que ser engraçadinha, dinâmica. Mas é um pedacinho seu, né? É um pedaço seu. O problema é quando isso te engole, sabe? A pessoa acorda de manhã e ela é Michel Alcoforado. Ela sai pra comer e ela é Michel Alcoforado. Eu não. Então eu entendi que pra Michel Alcoforado ser entendido, ele precisa ter uma cadência na fala, ele precisa ser claro, ele precisa articular as palavras de uma forma que os outros não articulam. Pra ser entendido. É do jogo. Arrasou. E tem uma outra coisa, a sua bio, que eu tava vendo uns vídeos seus, até hoje em dia tem curso de bio para o Tinder. Mas a sua bio, não te vi no Tinder, mas a sua bio no Instagram é desculpa, sou antropólogo. Por que esse pedido de desculpas? Isso é um drama na vida de alguém, né? Por quê? Você imagina que uma família de classe média,
Uma família de classe média existe para criar filhos que vão superar os pais. Então, qualquer família de classe média, o papai e a mamãe colocam todo o dinheiro que pode, que não pode, para a criança avançar naquela geração ao que a geração anterior fez. Então, se alguém andou de ônibus, se o filho andar de avião pela primeira vez, é motivo para festejar. Se a família não teve curso universitário, a próxima geração precisa ter feito. Sim. Se você andou de econômica, papai espera que você ande de executiva. No mínimo. No mínimo. Então, esse é um momento importante. Como é que a gente faz isso numa família de classe média? Investe pesado em educação. E os meus pais fizeram isso. A gente estudou, eu e meu irmão, nos melhores colégios, fizemos cursos de línguas e não sei o quê, até o momento que acontece o ROI do investimento, que é quando você escolhe o curso universitário. E aí eu fui fazer ciências sociais, né? Decepção. Decepção, mas eles foram muito generosos comigo e aceitaram. Ninguém me obrigou a entrar na faculdade de medicina só porque antropologia não é dar em nada. Mas desde esse momento eu entendi que a antropologia era quase como se fosse um estigma, sabe? No sentido de que no Tinder, se eu estivesse no Tinder, eu ia ter... Ninguém entende muito bem o que antropólogo faz. Então a conversa fica meio truncada, sabe? Você não sabe quanto antropólogo ganha, você não sabe se antropólogo se aposenta, você não sabe se antropólogo tem carro, se antropólogo mora num kitnet, num apartamento, se dá aula, como é que paga as contas, se eu posso levar para apresentar para minha família ou não. É verdade. Então eu acho que toda vez... Mistério. É um mistério. É um mistério. Você também... Mas você é um empresário, você é founder do Grupo Consumoteca, que é muito legal. Entre no Instagram do Consumoteca também e assine a newsletter. Isso. Eu sou muito consumidora. Já falei que ele é o meu influencer favorito. Eu posso encomendar uma pesquisa de qualquer coisa? Pode. Pode? Pode. Pode encomendar. Já encomendaram uma pesquisa e falou assim, nossa... No começo da minha carreira, uma pesquisa que me marcou muito foi que encomendaram, isso tem uns 15 anos atrás, mas encomendaram uma pesquisa de croquete. O quê? Era uma loja de croquete, uma loja famosa, e ela precisava saber se a mudança da receita estava sendo percebida pelo consumidor ou não. Então, eu fazia trabalho de campo ainda de ir para a sala de espelho e dar para as pessoas a comida, que legal! E aí a sala foi tomada por um cheiro de gordura insuportável, porque as pessoas tinham que fritar o croquete quente na sala atrás, na cozinha da sala de espelho, para poder oferecer para os consumidores. E já fiz pesquisa sobre tudo. Já fiz pesquisa sobre consumo de álcool entre jovens, já fiz pesquisa sobre moda, já fiz pesquisa para supermercado, para vender geladeira, para vender sapato, para vender carro. Então você tem resposta para tudo? Eu adoraria, eu tenho pergunta para tudo. Eu já participei, já me chamaram para responder pesquisas. E as perguntas são muito boas. E você sempre fica, nossa. Tipo, nunca pensei nisso. Já fiz umas de, tipo, sobre autenticidade pra Rede Globo. Achei bom. Bom cachê. Vocês dão bons cachês. É claro, como é que eu vou te convencer a ir lá, né? Você não é ONG, nem nada do tipo. Você não é ONG, é verdade. Nossa, eu anotei tanta coisa pra falar com você, mas eu acho que eu vou começar... Duas coisas que me afligem. Muito. Óculos da Apple. Isso me aflige. Eu tenho muito medo. Eu acho que... assim, eu nunca pensei em viver num mundo que a gente vivesse no Second Life de verdade. O Second Life é muito antigo. E eu achava ridículo. E esse óculos da Apple... Não tenho nada contra o óculos da Apple. Mas ele parece uma coisa... que é o pré-futuro. Eu acho que nós que somos millennials, a gente é o quê? A gente é millennial. A gente é millennial. Nós, os millennials, a gente tá preparado para essa transição dessa onlineização de tudo? Não. E que a gente vai adoecer? O que eu acho é que, no primeiro aspecto, esses óculos já é a terceira ou quarta tentativa de empresas tentando enfiar isso pela nossa goela. E não deu certo, por uma questão muito simples. Quando um novo aparato tecnológico é inventado, ele precisa ter um colchão de absorção da cultura. A cultura tem que estar preparada para aquilo. O iPhone deu certo porque, naquele momento, a gente começou a acreditar que eu precisava ter alguma coisa colada em mim que ia poder me permitir entrar em contato com todo mundo a todo momento, mandar mensagenzinhas para os contatinhos, pedir o táxi na hora que eu queria.
o celular antes, né? Como é que era o modelo? Era o modelo mais famoso, era o BlackBerry, né? Não sei se você lembra. Que era ter tecladinho da bolinha, a gente se satisfazia só porque mandava mensagem sem pagar. No BBM, né? Então eu acho que hoje, assim, o óculos da Apple ele ainda não vai pegar, tá? E não vai pegar por quê? Porque a gente ainda precisa de alguma materialidade para continuar a viver. Eu ainda preciso... Eu ainda preciso ir na sala de aula para achar que verdadeiramente eu aprendi. Né? Por mais que Mas quanto tempo dura esse ainda? Eu acho que ainda é estigmatizador você andar por aí para cima e para baixo com óculos colado na sua cara parecendo um robô. Sim. Né? Quando esse negócio não for mais estigmatizador, ou ele for propulsor de um privilégio, ou de uma ostentação de alguma coisa, ou um foco de uma diferenciação, certamente ele vai começar a ser valorizado. Hoje não. Eu me lembro que ontem mesmo tinha uma amiga minha, que é a Guta, ela tá em Stanford, numa palestra lá, sei lá o que ela tá, e ela fez um stories de um amigo dela chegando com o Apple Glass desse aí. E a minha dúvida foi, quanto custa? Não foi, traz pra mim quanto é, e $3.000 é caro, mas é um preço de um iPhone bom. Não é nada assim absurdo pra alguém que é das camadas médias, né? Eu não sei se eu tive vontade. Do mesmo modo que eu nunca tive vontade pelos óculos 3D do cinema, lembra? Que foi uma febre no começo. Sessão do filme Avatar em 3D. Isso também não pegou, né? Não pegou. O Google Glass não pegou. O Google já teve um óculos desse. Eu vi em 2009, 2008. Dava um medo aquilo. As pessoas andavam pelas ruas do Sorro em Nova York com aquele óculos. E não pegou. Eu tendo a achar que não vai pegar ainda. Posso estar errado aqui. Por quê? Porque eu acho que a cultura não está preparada para isso ainda. Por um aspecto, assim, a gente ainda é uma geração da transição. A gente ainda é uma geração... Isso é muito angustiante. Que precisa do toque como ponto de diferenciação. E eu acho que os mais jovens também vão ainda precisar. Mas vai apontar. Não acho que vai ser 80, tal como todo mundo acredita, que vamos andar pelas ruas aí, resolvendo as nossas vidas com bagulho preso à cara. Mas também acho que eles vão encontrar um pedacinho. Tem um ponto que é decisivo, em qualquer consumo, que pra gente comprar qualquer coisa, a gente precisa de contexto de uso. Eu tenho que saber quando eu uso alguma coisa. Então, quando eu compro uma roupa, quem aí já não comprou roupa pra caramba, chegou em casa e falou, putz, comprei e não usei. Por que você não usou? Ah, sei lá, não tinha onde usar. Isso é porque naquela roupa não tinha contexto de uso na nossa vida. Eu acho que esses objetos, eles ainda não encontraram um lugar, sabe? A mesma coisa o metaverso, assim. É uma tecnologia importante? Aí você lembra que há 2 anos atrás prometeram pra gente que a vida da gente ia estar dentro, o pessoal comprou terreno no metaverso, não sei o quê? Acreditou demais que a gente ia mudar assim. A cultura ela tem um processo de transformação que às vezes é lento. E aí eu acho que não tem contexto de uso ainda para usar esse negócio. A gente não sabe quando é que põe aquilo na cara. Sabe? Não precisa. Não precisa. Igual, por exemplo, eu já fiz várias tentativas eu tenho um iPad. E aí? Eu não uso pouquíssimo. Tem gente que usa muito. Mas por que eu não consegui usar? Porque eu não encontrei um contexto de uso para aquele negócio caber na minha vida. Toda vez que eu precisava ver alguma coisa, eu abri o computador, o laptop. E aí não fazia por que eu ter aquilo. Então, encontrar um contexto de uso, eu acho que é um negócio que esse negócio vai precisar encontrar ainda. E não encontrou. A nossa geração, ela faz coisas importantes no computador, no laptop. A gente é a última geração que faz coisas importantes no computador. Eu fiquei assustadíssima que eles não sabem mexer, os jovens não sabem mexer no Word. Não sabem. Eles têm que saber aquele negócio que a gente fazia quando era criança, que era entrar no curso de informática para fazer pacote. Um microlins que falta faz. Você acha que uma microlins tem que voltar? Eu acho que eles vão ter que aprender minimamente, né? Porque olha que doido. Quando a gente tava ali na fase da infância, no começo da adolescência, saber esse tipo de coisa, dominar essas habilidades de computação aí, a linguagem do computador, era um diferencial. Depois se transformou default, né? Ninguém nunca mais se matriculou no curso de Office. As pessoas estavam aprendendo sozinhas. Porque elas entravam lá e mexiam naquele negócio. E aí quando você olha hoje, eu acho que vai voltar a ser de novo. Não acho que ninguém vai se enfiar numa sala de computador com uma professora lá te ensinando como é que abre o Office, como é que abre o Word, mas eu acho que a gente vai ter que minimamente fazer o letramento. Ou o mundo do trabalho vai ter que se transformar a tal ponto que a gente não vai precisar mais disso. Que eu acho que esse é que é o drama, assim. Como é que o mundo do trabalho se transforma para assumir ou aceitar gente que não sabe mexer em Word,
não sabe mandar e-mail, não sabe a diferença do to pro cópia, sabe? Pra quem que eu mando e-mail, quem eu copio. Sabe? Não sabe. Eles mandam pra todo mundo, eles não entendem que tem uma hierarquia de informação. Pra você eu mando um e-mail, pra ele eu copio. Porque ele precisa só estar ciente, ele não precisa estar endereçada a mensagem a ele. Essa diferenciação eles não têm. E a gente é a última mesmo, não sabe mexer com nada disso. Mas sabem mexer no TikTok de um jeito que eu e você ainda sofremos um pouco. Ou sabem mexer, sei lá, né? No CapCut pra editar vídeos de um jeito que eu e você não sabemos. Então, acho que é meio do jogo, é do processo. Sempre vai existir. Eu também estava vendo suas coisas. Você tem... o seu podcast, ele é de temporada. E cada temporada tem um tema. O último tema foi relacionamento. Amor. Isso, amor. E daí, nesses podcasts, que eu extraí a informação do que existem pessoas gabaritadas para fazer sua bio, fazer um book lá. E eu tava pensando, eu já não sou uma jovenzinha. E para mim, se não existisse a internet, seria muito difícil de me relacionar. Porque... aquilo, né? Você tem um cardápio, não sei o quê, passa, tem uma pessoa, tem uma foto interessante, é muito importante. Muito. Tem que aprender, né? A gente, tipo, é legal sempre quando tem foto de cachorro, você não destacou isso, porque, tipo, gosta dos animais. É uma pessoa que tem uma preocupação com a natureza, a gente imagina isso. E essas relações, elas são, digamos, mais práticas, porque você tira uma parte que pelo menos pra mim, era custosa, sei lá, ir à festa, ir ao bar e flertar, e o que eu tô pensando, dar uma piscada, e não é mais fácil mudar um emoji de piscada. Você também deixa meio claro que isso já é uma coisa do passado, a cultura do flerte real e virtual. O que eu quero dizer com isso? A vida, eu achava, como você falou no começo do podcast, eu achava que a vida real era uma vida e a vida virtual era outra. Mas, vendo que os relacionamentos, eles iniciam dessa maneira no virtual, então elas são a mesma coisa. Em que momento a vida real e a virtual virou a mesma coisa? Ela virou quando a gente começou a precisar de uma tractana dessa para fazer qualquer coisa da nossa vida. Pensa que... Como uma faca. Como uma faca, exatamente. Como uma faca, como um garfo, como um pedaço de pano. Um anexo. Para fazer... uma extensão. Uma extensão do nosso corpo. E hoje é mesmo, né? Eu não diria, né? Porque quando a gente pensa assim em extensão, pode parecer que é quase como se fosse uma perna mecânica. Isso, o inspetor bugiganga. Ele traz uma furadeira. Eu diria que é mais do que isso. O ponto é que a gente é aquilo que a gente carrega junto com a gente. Então a Amanda é a Amanda a partir da relação que ela tem com os bichos dela, a partir da relação que ela tem com a mãe dela, a partir da relação que ela tem com os amigos dela. E também a partir da relação que ela estabelece com o celular. A gente se sente pelado quando tá sem o celular, não é porque falta parte do nosso corpo, é porque falta parte da gente. Falta memória. Se eu te pedir o número do seu melhor amigo, você não sabe mais. Né? Falta a possibilidade de se locomover pela cidade. Quantas vezes você não pode esquecer a carteira agora e se locomover para São Paulo inteiro, ou mudar até de cidade, só com aplicativo de mobilidade? Falta a possibilidade de comer, né? Como é que eu pago aqui na padaria perto do escritório um pedaço de pão se eu não tiver com o meu celular ali para fazer crédito ou débito, aproxima, distancia? Então esse negócio é tão importante porque falta um pedaço da gente. E sem esse pedaço da gente, a gente deixa de ser o que a gente é. Foi o Steve Jobs, então. É um culpado. A gente tem que culpar, a gente precisa de nomes desse programa. Eu acho que o Steve Jobs é um desses problemáticos aí que inventaram isso. Por conta dessa coisa de uma lógica. De uma lógica de conexão com o mundo via aplicativos, né? E os aplicativos, eles têm duas coisas que são muito decisivas. O primeiro ponto é que um bom aplicativo, ele é time consuming, assim, ele mata teu tempo. Então não existe mais tédio. As gerações... você, quando a gente era pequeno, a gente era mais criança que ficava jogadinho assim. O pai e a mãe ficavam no canto e a gente ficava jogadinho. Se não fizesse muito silêncio, eles iam lá. Ou se gritasse, também eles iam. Mas senão a gente ficava jogadinho. Entediado. Não tem mais criança entediada hoje.
Então é difícil a gente imaginar que a gente está entediado. Mas daí a gente também não entra numa outra coisa que já foi tema nos seus posts, nos seus podcasts, que é aquela coisa da geração dopamina. Dopamina total na vida, por conta de um aspecto. Mas a dopamina, ela não é uma coisa, pelo menos no passado, ela não é uma coisa tão... Não tinha tanta oferta de dopamina. A dopamina, eu fui conversar com neurocientistas e psiquiatras para tentar entender um pouquinho o que era a dopamina. E eles vão mostrar que a dopamina é um neurotransmissor importantíssimo, assim como a serotonina e outros tantos. Mas a gente está inventando um modelo de conexão com o mundo que é dopaminérgico. E dopaminérgico em que sentido? Esse negócio aí, a todo momento, ele fica dando um viés de confirmação para as nossas atividades. A gente recebe uma nota, eu posto, recebo um like, eu posto, recebo um compartilhamento. Eu compro alguma coisa, recebo mensagem dizendo, comprou, olha, vai chegar na sua casa. Ih, tá chegando. Chegou, vai lá buscar. E aí, o que você achou? Esse negócio todo vai dando pequenas descargas de dopamina na nossa cabeça, tá? E qual é o problema disso? Eles vão dizer que quando o nosso cérebro tem aumentos de dopamina, o que acontece é que a gente começa a botar os neurônios num negócio que se chama apoptose, que eles começam a se matar, porque tem substância demais dopaminérgica no cérebro. E aí, quando a gente começa a matar esses neurônios que são do cérebro mais desenvolvido, a gente começa a ficar mais impulsivo, a gente começa a ficar mais violento, a gente começa a mais se jogar nas coisas. Que é um pouco do reflexo do mundo que a gente está vivendo hoje, né? Quem é bem adaptado hoje, assim, quando a gente pensa no mercado de trabalho Brasil ou no mercado de trabalho da nova economia? É o povo que se joga, não é? Fulano foi lá e empreendeu, foi lá e fez. Quem é o cara que é bem avaliado dentro de um aplicativo de relacionamento? É aquele que se joga, que não fica de mimimi, sabe? Que é claro, diz, olha, vim aqui só pra transar, vim aqui porque eu quero casar, vim aqui só porque eu quero curtir esse momento com você. Essa capacidade de se jogar é uma capacidade que é desse modelo que a gente escolheu a viver. Que isso aí tem um impacto gigantesco. E quando a gente está pensando nos aplicativos de relacionamento, é mais sério. Porque esse troço, mais do que só um uso, ele tá dando pra gente uma pedagogia emocional diferente. Você tá aprendendo a amar por aí. E aí você não sabe amar de outro modo. Existe outro modo? Não, e tá cada vez menor, né? Hoje, no Brasil, um em cada 4 relacionamentos hoje ativos no Brasil, gente que tá se pegando agora, vieram das redes sociais, né? Hoje, para você que quiser começar um relacionamento novo agora, você tem 2 vezes mais chance de começar um relacionamento via aplicativo do que dos velhos modos, como os antepassados faziam. Então, o impacto desse negócio é gigantesco. E é gigantesco em que coisas? Primeiro, aumenta o individualismo, né? Porque quando eu estou falando de um mundo marcado pela digitalização, é o mundo do Uber dizendo para você, quer ir aonde? Do iFood dizendo para você, quer comer o quê? Do Facebook ou do Instagram perguntando, e tá acontecendo o quê? É um mundo de você o centro. Só você. Só que não, né? Você é obrigado a viver em sociedade e ninguém tá preocupado contigo igual o celular tá. Só o celular tá preocupado com você nesse nível. Pode crer. Aí só ele quer saber o que você tá fazendo, onde você tá, quantas calorias você perdeu, como é que tá seu batimento cardíaco. Ninguém mais. Mas treinado por essas tractanas, a gente quando vai pra vida acha que sim. Acha que é um alecrim dourado. Acha que vai ter todo mundo preocupado com a gente. E não tá. Você tem saudades do bug do milênio? Eu tenho, mas eu sou viciado em novas tecnologias também. Mas eu tenho. Porque eu acho que a gente tinha mais possibilidade de autonomia e independência sobre as nossas vidas. E o que a tecnologia traz, e a digitalização, e eu não sou um pessimista, eu acho que tem lado bom e tem lado ruim em tudo, mas eu acho que você tinha mais domínio sobre a sua vida, assim, do que você quer fazer, do como é que você controla seu tempo, como você controla seu sono. Eu comprei essa bugiganga aqui, ó, que é um anel que mede essas coisas aí, um wearable desse bagulho. É um inferno agora, sabe por quê? Porque ele me disse que o horário melhor pra eu dormir é 9h30, porque eu sou um senhor de idade, eu durmo cedo. Ele falou, 9h30 é ótimo. Então agora, 8h30 da noite, eu já tô tomando meu banho, trocando minha roupa, deitando na cama, pra me preparar. Porque no outro dia de manhã, quando ele me der o relatório da minha noite, se eu dormir 11 horas, não vai estar bom o meu score. Então eu tenho um eu que é quantificado. Gráficos.
gráficos, relatórios. Relatórios do meu coração, relatórios da minha noite de sono, relatórios da minha atividade ao longo do dia. Se eu cumprir, quanto ele acha que eu preciso cumprir de calorias. Quantos passos eu dei. E eu não sou eu mais que decido, né? O pessoal que anda com Apple Watch aí, ou com aqueles outros variantes, as outras variações. Você tá bem, ele manda você respirar, porque ele acha que você tá estressado. Aí você faz o quê? Respira. E você tá quieto, ele manda você beber água, porque ele acha que você precisa dar uma volta. E aí você tá bem. Em que você obedece? Então eu acho que a gente, em nome de uma possibilidade de fazer mais coisas sozinhos, a gente abriu mão pra caramba da autonomia e da independência. Gente, esse programa vai deixar a galera muito, muito pessimista. Não. Vocês são a minha galera, a gente é pessimista. Você tem um lindo grupo, nem sei se chama, uma lista de transmissão que é chamada Antropologia para Não Antropólogos. Que eu vou encontrar lá? Eu acho que a antropologia é bom demais para ficar preso só na mão de meia dúzia de pessoas que estudaram antropologia. E isso vem de uma necessidade minha, tá, Amanda? Eu, quando tinha 16 anos, 15 para 16, eu queria ser jornalista. E aí minha mãe tava feliz da vida, porque ela achava que eu ia sentar na bancada do Jornal Nacional, aquela coisa. E aí, eu assisti um programa que era metido intelectual, né? Então eu assisti um programa na TV Brasil, TV Cultura, que chamava Conexão Roberto Dávila. E um antropólogo foi lá, que era o Roberto da Mata. E naquele dia, eu não dormi, porque eu fiquei tão perturbado com as coisas que ele me falou. Tipo o quê? Que ele falou sobre carnaval, ele falou como é que o carnaval era fundamental para o funcionamento da sociedade brasileira, que o Brasil era diferente de outros países, como é que a gente era hierárquico pra caramba e não sabia lidar com a igualdade, por que a gente foi inventando quarto de empregada, banheiro de empregada, elevador de serviço, essa coisa toda. E eu tinha 15 anos, eu não tinha nunca pensado naquilo. E aí eu amanheci de manhã, eu falei, vou virar antropólogo. Aí o Roberto da Mata falou um negócio que era o seguinte, olha, eu falo bem, mas eu escrevo muito melhor. Quem gostou do que eu falei, compra meu livro. E aí eu comprei. E eu não dormi de novo. E desde aquele dia eu falei, eu quero estudar coisas que eu leia essa gente e fique sem dormir, com esses absurdos que eles estão me contando. Agora você tem um anel. E aí eu falei, cara, eu quero levar antropologia pra gente que não é antropólogo. Eu fiz coisas que antropólogos fazem pra virar antropólogo. Fiz mestrado, doutorado. Só que eu, apesar de valorizar pra caramba a academia brasileira, e a academia de uma forma geral, eu sempre tive interesse de falar de um jeito fácil sobre coisas complexas. Pra gente que tá interessado, não em conceito, como é que um autor é citado, mas sim na potência das ideias que são produzidas na academia. Então aí eu fui fazendo isso. Eu criei o primeiro grupo Consumoteca, que ajudava grandes organizações a entenderem seus consumidores. Depois fui pra rádio, onde eu falo com o tio do táxi, com a moça que tá no escritório, que é uma audiência completamente nova. Fui pro UOL, que era para escrever as colunas lá para um público amplo, ficar na home, disputando, sei lá, com gente enfurnado nos bastidores de Brasília. E aí, quando eu, no último ano, eu decidi criar o podcast Tudo Culpa da Cultura e criar essa linha de transmissão para tentar levar os conceitos antropológicos para o dia a dia, para as pessoas entenderem o que é culpa delas e o que é culpa da cultura. Porque tá todo mundo enfurnado em culpa, né? Todo dia aparece um guru dizendo pra você que você não tomou banho direito, não acordou às 5 da manhã, a temperatura tava errada, tem um relógio dizendo você não fez isso, não fez aquilo outro. Então eu falei, cara, tem coisa que é culpa nossa, mas tem coisa que é culpa da cultura. Então vamos entender que cultura é essa, porque quando a gente ganha dimensão consciente do mundo que a gente tá vivendo, a gente minimamente pode atuar pra mudar. Então... lá nesse canal, nessa linha de transmissão, a gente está buscando isso, compartilhar coisas da antropologia para dar dimensão consciente para as pessoas pensarem que cultura é essa que elas estão vivendo. Pensando na cultura e da cultura pop, hoje muito está se falando sobre o Ozempic, né? E a evolução do Ozempic, que eu não lembro o nome do remédio, mas é um Ozempic Plus, pra gente mais rica, né? Pra gente mais rica. E as pessoas, eu não sei em que momento, voltou a ser legal ser esquelético. Que a gente culpa quem nesse caso? Eu acho que a gente pode culpar a indústria farmacêutica. Não é à toa, né, que a empresa que inventou o Ozempic vale mais na Europa do que o grupo Louis Vuitton, né, que é o grupo de luxo
que tem o homem mais rico do mundo hoje, que é o Bernard Arnault. Mas eu acho que nesse caso a gente pode culpar a indústria farmacêutica, que tem um papel importante em pautar a forma como a gente vive. Desde o século XIX para cá, a gente tirou do colo da prisão, da igreja, do exército, o poder da escola de dar forma para a nossa vida, de decidir como é que a gente ia viver. E a gente levou boa parte desse conhecimento para a medicina. Eu comprei esse negócio aqui porque meu nutricionista disse, olha, era bom acompanhar como é que anda o seu dia. E aí quando eu volto lá, eu mostro para ela os gráficos, ela diz, fez bem, fez certo. Isso é o quê? Isso é o biopoder, né? É o poder da indústria farmacêutica, da medicina, dos terapeutas, dos gurus, dos filósofos, dos psicanalistas, dizendo pra gente, olha, esse aqui é o jeito melhor para viver. E a indústria farmacêutica tem um papel importantíssimo nisso, né? Como a indústria dos alimentos. Sim. São eles que dizem o que a gente usa para dormir, o que a gente usa para acordar, o que a gente come para emagrecer, o que a gente come para engordar, o que a gente come para ter massa magra, o que a gente come... Só um adendo, agora, né, no Brasil não tinha, mas agora tem, né, na embalagem, gordura saturada. Então, isso é um impacto real de como essas mensagens deixam a gente apavorados. Porque eu olho o negócio e falo, meu Deus, tudo isso de gordura saturada, eu não quero passar mal. Mas eu acho, eu achei um bom paralelo, né? Que tomou o lugar da igreja, da escola. Não tem mais ninguém dizendo pra você, não pode transar antes de casar. Esse Sim. peso não tem mais tanta força igual tinha no passado. Por exemplo, na geração da sua avó. Sim. Mas agora, tem um monte de gente dizendo pra você como é que você transa. Ou tem um monte de gente dizendo pra você o que você come. Não tem mais nenhum mandamento dizendo pra você, tal dia não pode comer mais carne. Sabe? Igual a gente tinha no passado. Na quaresma. Na quaresma, sei lá. Não tem igreja assumindo esse papel. Mas tem uma guru aí, fitness, no Instagram, todo dia dizendo pra você, tira o carboidrato, sem carne. segunda sem carne, terça sem carro, não sei quem, sei lá o quê. Suba as escadas, não pega o elevador. É poder isso, disciplinador sobre as nossas vidas. E a indústria farmacêutica é isso. O que ela tá dizendo pra você? Olha, tem que ser magro, né? Porque quem não é magro não é bonito, quem é magro não pega ninguém no Tinder, quem é magro não consegue emprego, quem é magro não senta no cadeira do avião, quem é magro. Tá bom. Mas e o esforço para emagrecer do padrão que vocês querem? Então, querido, eu tenho agora uma poção mágica para você. Toma essa injetada aqui uma vez por semana, dessa seringuinha que eu tô te vendendo por R$1.000, e aí você fica magérrimo. Isso é reproduzido, né? Tem outra coisa, né? O efeito colateral, que é a cabeça de Ozempic, que eu estou um pouco obcecada por esse assunto. Cantoras, né? E cantores. E daí, já vi, tipo, Instagram de fofoca, falando, olha, fulana de tal exibe corpo maravilhoso. Não tá maravilhoso. Só que quem tá achando maravilhoso é a garotada do TikTok? Quem tá achando isso maravilhoso? Porque, sei lá, teve a moda, né, do corpos livres. Você sabia que essa moda não ia ficar, Óbvio, né? que eu sabia. Eu acreditei! Por que você não contou pra gente? Não ia ficar. Não ia ficar. E sabe por que eu fiquei perturbado um pouco, assim? Porque você tem que contar. Porque tem um processo importante de distinção, que é o movimento que é comum. Assim. O que move nós, seres humanos, é a busca pela diferença. É a busca por tentar inventar que a gente é único, quando tá todo mundo igual. Então, quando a gente teve as mulheres esqueléticas dos anos 90, é óbvio que em algum momento aquilo ia passar. Igual a cabeça do Ozempic vai passar numa hora. O problema é você conseguir aguentar, se manter quem você é, apesar da moda corrente, né? Então teve um momento ali nos anos 2000 que você tinha uma queda, uma crítica grande a esse modelo de comportamento das mulheres magérrimas, e houve uma pluralidade muito grande nos últimos 10 anos da gente começar a pensar outros tipos de corpos. E vai passar, né? Vai passar por quê? Vai passar porque não interessa. Não interessa? Não interessa a indústria, óbvio, né? Porque não interessa a indústria da moda. Você já pensou a dificuldade que é para a indústria da moda, né? Pensar uma modelagem de vários tamanhos? Não interessa. O capitalismo, ele tem uma coisa que é central, que ele ganha dinheiro na massificação. Quando a gente começa a achar que caneca assim, com uma asa branca, e que cola um adesivo, é uma caneca desejável, é ótimo pro capitalismo. Porque só precisa inventar uma caneca, apertar o botão da máquina e só sai caneca.
O máximo é outra máquina saiu adesivo para gerar mínimo de personalização. Se eu quisesse uma xícara baixa, você quisesse uma caneca 2 vezes maior, eles quisessem, sei lá, outros modelos de caneca, o sistema não chegava onde precisava chegar. Então, qual que é o jogo? O que eles vão vender sempre pra gente é padronização. E a padronização que interessa, se todo mundo chegasse num acordo que podia ser, vamos ser todos gordos, ou vamos ser todos de um formato, tava ótimo. O problema é que a gente decidiu que cada um tem que ter um formato. Isso não interessa. Isso não interessa a nada, né? A nenhum sistema desse tal como ele está organizado. Você acha que a gente pode chamar que há uma revolução do Ozempic ou é muito Eu acho cedo? que há uma revolução do Ozempic. Como um Prozac nos anos 90? Eu acho que há uma revolução do Ozempic e a gente tem sinais claros da cultura mostrando nisso. Essa quantidade de celebridades ostentando o Ozempic, né? A cabeça do Ozempic. A Oprah. Acho que a Oprah é um sinal, um exemplo importante. A Oprah, ela viveu as turras com a balança nos anos 90 inteiro, nos anos 80 inteiro. Nos anos 90, ela inventa, ela se associa ao Weight Watchers, né, o vigilante do peso, emagrece, vira garota propaganda do Weight Watchers, do vigilante do peso, assume um lugar no conselho, e agora ela tá magérrima à base de Ozempic, e tá fazendo programa pra ABC. Sério? Ela tá fazendo um programa sobre os mitos do Ozempic, não sei o quê. Você jura? Sim, que você não precisa sofrer pra ser gordo, sei lá porque lá. Então, assim, se a Oprah, que bebe uma garrafa d'água, todo mundo corre pra comprar. Se lê um livro, todo mundo vai lá comprar. Tá fazendo programa pra dizer, vejam como eu tô magra, de cintura marcada, como eu uso Ozempic. Boa, pra você com é um 70 monstro. anos. Né? Ela devia saber um pouco da responsabilidade dela. Que coisa horrível. Outra coisa que eu queria... Tem muita coisa aqui. Você pode ser um integrante fixo dos esquizofrenóias. Que tem uma coisa que eu também tô morrendo de medo. Eu tô com ansiedade dessa ansiedade. Ansiedade climática. Refugiados do clima. É um problema. É um problema. É assustador. Conheço pessoas do meu dia a dia que estão olhando, tipo, meu Deus, as geleiras, o que eu posso fazer? Daí aparece um corte de podcast, alguém falando, desista do... Vai tudo acabar. Vai tudo acabar. Fuja pras montanhas. Não adianta mais, não precisa ter mais ter filho. O que tem de verdade nisso? Não seja a Oprah da gente, conte-me tudo. Eu acho que o problema vai se acentuar e não vamos ter solução fácil, não. Não acho que vai... Não, que vai sempre crescer, né, a temperatura. E tem aquelas coisas, até vi no seu conteúdo, existiam 7 ondas de calor por ano, agora existem mais de 50. 52 ondas de calor. Em 30 anos... Você fez uma conta que é uma vez por semana? É sério isso? É quase uma vez por semana, né? Que horror. Porque tem semanas que a gente tem mais de uma, mas se eu não me engano, a gente tem 60 semanas no ano. Sou péssima em matemática, então eu tô mais apavorada ainda. Mas é algo em torno disso. A gente tá vivendo isso, né? Eu tenho uma casa no mato e eu vejo com muita clareza, tipo, chove infinitamente mais. Que aqui em São Paulo a gente não consegue perceber tanto isso. Mas olha, chove ao ponto de eu ter problema com telhado, eu não tinha no passado, né? Venta muito mais, né? O clima tá meio doido mesmo. Agora, desse negócio todo, tem um livro que eu adoro que se chama... Do David Wallace. Se chama Terra Inabitável. E ele mas esse que vai deixar a gente apavorada? Mas não tem como a gente... A gente apavora um pouquinho, toma um remedinho pra tentar acalmar. E ele vai mostrando como os impactos do crescimento da temperatura sobre a nossa vida cotidiana. E não tem mais muito o que fazer. Por que eu fico preocupado? Porque vai piorar, porque a solução ela precisa ser coletiva. E no mundo onde você, cada vez mais, está buscando soluções individuais para os seus problemas, não tem mais nenhum fórum onde a gente consegue resolver coletivamente os dilemas do mundo. Então, qual é o jogo, assim? A ONU é uma grande mentira, né? Não adianta você deixar de tomar canudo, como é que é? Tomar drink com canudo de plástico, porque vai parar no nariz da tartaruga. Porque esse é só, tipo, fio de cabelo do problema, né? Então eu continuo? O que eu tô dizendo é que as soluções, elas não são individuais. As soluções, elas precisam estar no colo das empresas e do governo. E cabe a gente, enquanto consumidor, cobrar que as empresas e os governos se movimentem. A gente precisa sair desse lugar do consumidor green, sabe?
Eu troquei aqui, tomei banho. Compostagem. Isso aí faz muito sentido na Vila Madalena, em Pinheiros. Para um público que já resolveu as tensões cotidianas. Por que eu acho que esse negócio é mais grave também? Sobretudo num país muito complexo como o Brasil e desigual como o Brasil. Como eu e você, que já cansamos de andar de carro, vamos falar para quem ralou por gerações para poder comprar um carro que essa pessoa não pode comprar mais carro. Como é que a gente vai falar para alguém que nunca andou de avião, que ela não pode mais andar de avião, porque o avião contribui para o aquecimento global? Ou para quem nunca comeu carne, agora não pode comer mais carne, tem que virar vegano, e com respeito aos veganos, aí senão eles ficam chateados, só porque isso vai complicar o planeta. Não vai dar. Não vai dar. Então, assim, qual é o jogo? A solução ela precisa ser coletiva. E quando a gente está falando de coletividade, as indústrias, que atendem as massas, e os governos, os estados nacionais, que foram criados para gerenciar isso mesmo. Então, assim, esse é um papel do Brasil. Eu e você podemos fazer uma coisinha ou outra, separar a latinha de Coca-Cola no lixo certo. Mas se a gente não separar, muda o jogo? Não. Não muda. Precisa ter um país, um planeta, preocupado em resolver isso. E as provas estão aí que não estamos resolvendo. E daí a gente fica consumindo notícia, daí você vê as calotas polares derretendo, você vê vulcões que nunca entraram, erupções entrando, nem sei se isso é culpa do aquecimento global, mas na cabeça e tipo, espécimes sendo extintas e, sei lá, fogo, incêndios, não sei o quê, não sei quantos % do bioma tal foi extinto e vai levar não sei quantos anos para isso melhorar, etc. Já é um motivo para a gente medicalizar essa preocupação, que é uma preocupação real, né? Sim. Porque que nem essa do refugiados climáticos, é assustador. Mas daí, o que eu vou fazer? Já tem até nome para isso, né? Já se fala em ansiedade climática, que a ansiedade é um fenômeno, pode ser um fenômeno bioquímico, pode ser um fenômeno de várias ordens, psíquico, mas ele também tem um aspecto cultural social muito forte, que é essa má relação com o tempo, né? E qual é o dilema que a gente enfrenta hoje? Ansiosos interessam ao sistema. Por quê? Se a gente vive numa economia da inovação, onde me interessa o que a Amanda está fazendo hoje, mas também me interessa quanto eu vou colocar no que a Amanda tá pensando em fazer no amanhã para ficar rico junto com ela. O que interessa é gente que tá sempre à frente do tempo. E gente que tá querendo acelerar o tempo é gente ansiosa. Então qual é o jogo, assim? A gente tem já uma ansiedade espalhada pela sociedade brasileira, não são dados meus, a OMS a todo momento tá falando nisso, né? Sobretudo entre os mais jovens, desesperados para acelerar o tempo. Só que quando a gente acelera o tempo pro bom, a gente também traz uma carga de problemas junto dele, que são os problemas futuros. Então eu tô em 2024 com um dado, sei lá, de que em 2050 a temperatura do mundo vai estar sei lá quanto, e eu vou estar sofrendo de tal forma, vivendo em 2024, né? E todo o meu planejamento familiar, eu queria ter um filho, mas agora não pode. Não pode, porque como é que essa criança vai viver? Onde viverão todos, né? Isso eu acho que é um dilema sério do nosso tempo, né? Porque os nossos pais tiveram os filhos só porque ou achavam que precisavam ter, porque era isso que um casamento pedia, ou porque eles tinham a ambição de ter um filho. E ponto. Ninguém estava preocupado como é que ia ser quando a criança ia ter 18 anos, como é que a criança ia ter quando ela tinha 30, como é que ela ia viver quando tivesse 40. Essa é uma preocupação nossa, que gera mais sofrimento do que ganho. Olha que programa leve. Todo mundo aqui, ó, todo mundo problemático, todo mundo assustado. Desculpa. A geração Z, né? É uma geração que eu acho que a gente também mas eu acho que acredito que ela seja um pouco mais se prejudica um pouco mais com essa característica. A frustração. É normal receber um não. Era pra ser normal. Pra receber, tipo, ter uma sensação de ser rejeitado. Mas parece que essa necessidade... Não essa necessidade de ser aprovado, como aprovado no Tinder ou qualquer outra coisa, ela deixa
essa geração um pouco mais sensível à frustração. Por exemplo, tem aquelas escolas que não dão, que dão medalha para todo mundo, porque daí qual é a função da medalha? Qual é a função da medalha? Eu sei que tipo tem gente que perde, existem, né? Nem todo mundo ganha a Copa do Mundo. E se frustrar faz parte, né? Se frustrar movimenta. Você acha que a gente pode estar numa geração um pouco mais paralisada? Eu acho que há um drama nessa geração Z, que são aqueles que nasceram entre 1995 e os anos de 2010. Que é um drama, primeiro, onde eles acreditam que para tudo na vida tem atalho. O cara foi treinado com videogame. Eu e você jogamos The Sims e tinha que ficar juntando dinheiro para avançar na obra da casa. Esse garoto, ele abriu The Sims e já tem um blogueiro ou alguém no Twitch dizendo pra ele como é que rompe lá por um atalho pra ele ter muito dinheiro e construir a casa sem ficar esperando. E esse é um problema maior porque, como essa é uma geração que cresce num Brasil em crise, eu tô falando de um Brasil onde eu e você crescemos, onde o crescimento médio era em torno de 4%. E esses jovens cresceram com crescimento médio de 1%. Então a farinha tá bem pouca. Eles estão excessivamente individualistas e excessivamente pressionados por uma visão de sucesso. A gente não pensou tanto em sucesso, porque a gente acreditou que minimamente ele viria. Então, como assim? A gente achou, olha, se eu estudar direitinho, eu fizer... que nos ferramos também, né? Mas se eu estudar direitinho, eu fizer uma boa faculdade, eu falar o curso de inglês lá, o inglês que minha mãe me botou no curso de inglês, eu dominar o livro do momentinho aí, eu fizer tal coisa, tiver um currículo bom, eu vou conseguir um bom emprego. Então, a gente não tinha tanto medo do futuro assim. Eles já entenderam que não tem nenhuma regra que eles possam seguir, que vai dar a chegada triunfal no pote de ouro. Não se sabe ao certo muito bem. E aí qual é o jogo? Eles sofrem porque eles acreditam que tem pote de ouro para todo mundo, né? Então, todos vão chegar na medalha, né? Se não tiver para todo mundo, o meu certamente estará lá. E a vida é um percurso de não sempre, né? Não tem como eu viver sem nãos. Não tem como eu viver sem pedra no meio do caminho, né? Não tem como eu viver sem ter que recalcular a rota. Não tem como eu viver acreditando que todo mundo vai virar a Larissa Manoela, que todo mundo vai virar a Bruna Marquezine, que todo mundo vai ser bilionário igual a Anitta antes dos 30, que todo mundo vai ser o Neymar. Não tem como, porque nunca foi assim, em nenhum momento. E aí, acho que tem um processo ainda maior, que é uma ideia de que a vida... Ela não tem esse modelo tradicional, que era o modelo do colhe para plantar. Ela só é planta. Só planta. E só colhe, assim. E o ponto importante, que eu acho que é o decisivo, é que eles são uma geração que foram treinados por helicopter parents, né? Que é um termo americano, de sociólogos americanos, que eu gosto muito. Eu e você, a gente foi treinado para viver igual avião, sabe? Tá na pista, na boca da pista, toma impulso, vai, acelera e vai subindo até chegar na velocidade, na altura de cruzeiro, né? Na altitude de cruzeiro. Sim. Esses jovens foram treinados desde pequeno para dar muito certo. Então, eles sobem assim, né? Ou eles acreditam que vão subir assim. Então, eu estudei nas melhores escolas, eu domino o TikTok como ninguém, eu tenho um conteúdo, eu produzo conteúdo no LinkedIn e no Instagram, eu tenho não sei quantos mil seguidores. Por favor, me paguem. Por favor, me paguem. Por favor, reconheçam como eu sou maravilhoso. Por favor, vejam que eu sou único. Por favor, por favor. E não é assim a vida. Não é. Isso explica por que eles levam os pais nas entrevistas de emprego? Isso é um mistério. Eles levam os pais nas entrevistas de emprego por culpa dos pais também, né? Como eu estava dizendo. Os pais deles somos nós. Somos nós e somos nós. E a gente, de certo modo, entendeu muito fortemente, que eu acho que esse é o principal drama dos milênios, a gente entendeu que em algum momento os boletos iam chegar na conta, sabe? Na caixa de correio. A gente foi treinado muito por uma ideia de propósito. Por uma ideia que o pai da mãe da gente dizia pra gente que a gente tinha que fazer o que desse felicidade pra gente, que a gente fosse feliz. E no real, no final das contas, não é assim, né? Então, acho que o principal ponto na distinção da nossa geração, talvez era algo que já tinha na nossa geração, mas que é acentuado agora,
é a ideia de que filho virou um projeto. Uhum. Então, do mesmo modo que eu tenho gerente de projetos e a planilha de Excel para gerenciar a família, ou o job, ou o freela, eu tenho também para gerenciar meu filho. Mas também não é uma projeção da gente neles? É uma projeção da gente neles. Só que essa projeção sempre aconteceu. Né? Isso não é um problema. Os pais, inclusive, nos ajudam a nos inventar a partir da projeção que eles colocam na gente. A gente, no começo, é só a projeção de pai e mãe, até o momento que a gente vai se livrando deles, né? O ideal é que seja assim, que faz parte do amadurecimento. O que acontece é que o cara foi tratado como uma empresa. Ele entrou na aula de música de Chico Buarque com 6 meses de idade, porque a mãe achou que a cognição dele ia ficar melhor. O cara teve explicadores dos milhares de tipos, o cara foi medicalizado, né? No primeira notinha baixa que ele recebeu na escola, porque a mãe achou que ia ser melhor para ele. Então, se eu crio um filho como empresa, na empresa tem que dar certo, o filho também tem que dar certo. E dar certo é o quê? Dar certo é ter dinheiro nessa sociedade, né? Dar certo é ter sucesso. Dar certo é ter seguidor. Dar certo é ter reconhecimento e visibilidade. Então, como eles não têm nenhum tutor para ir na entrevista de emprego, para ajudar eles a darem conta daquela dinâmica difícil, que é ser entrevistado para o emprego, claro. O pai vai junto. É desafiador. Eu levaria minha mãe na entrevista de emprego, porque às vezes eu fico um pouco paralisada. Eu acho que isso me chocou, mas me colocando no lugar dessas pessoas, talvez eu fizesse o mesmo. Muito obrigada, Michel. Eu que agradeço, adorei o papo, me chama mais vezes. Aulas Cria. Se você quiser aprender mais, como eu que sou uma seguidora, uma fã do meu influencer favorito, você pode ir lá entrar no grupo dele, ouvir na CBN, mesmo se você não ouvir quando estiver passando lá. Ouve no Spotify, tem lá, Pra Onde Vamos, Michel Alcoforado. Tem também o podcast dele, que é o... É Tudo Culpa da Cultura. É Tudo Culpa da Cultura, que é sempre você com outro antropólogo. Isso, de um jeito fácil, que todo mundo entenda, pra poder entender. E é legal que são várias... A temporada tem um tema, então você pode... não é superficial. Ele fala de um jeito que parece que é superficial. Não é superficial. É muito... Pra mim, né? Que sou uma pessoa mediana. É um conteúdo muito profundo. Tô brincando. É um conteúdo muito legal. Tem essa musicalidade na voz dele. Eu acho... disparado, uma das melhores coisas da internet. Assim. Muito obrigado. Fico muito feliz. Vindo de você, fico muito feliz. Vale o dobro. Mas é real. Eu acho que todo mundo deveria acompanhar. E também tem o Instagram do Consumoteca. Você pode receber newsletter, né? E tem também lá um podcast do Grupo Consumoteca que chama Causcast. Que aí é mais voltado para consumo também. e comportamento. É muito legal esse. Isso, é muito legal. Então, se você quer ser uma pessoa mais ligadinha e com base nas coisas, eu acho que você poderia seguir. Agora vou falar de errado o seu nome. Vai lá, manda ver. Michel Alcoforado. Mas a minha vem acochofrada. Eu tô pensando até em mudar depois disso. Você acha? Acho lindo. Chofrada. Bom, semana que vem a gente volta com um assunto assim que vai deixar você mais pessimista ou mais informado, que a gente também tenta aqui, mas o Michel é muito superior. Obrigada. Semana que vem a gente volta. Paz nos estádios.